Boa noite a todos. O meu nome é Marisa Fernandes Jorge. Estou presidente da Associação de Moradores do Coafar, tá? Em nome de toda a minha equipe, da minha diretoria, estamos nessa luta aí em prol da saúde mental. E essa realidade muito triste, né, que vem assombrando a toda a nossa comunidade e praticamente o mundo, né? E lembrando que no dia 10 de setembro, que foi o Dia Mundial da Prevenção, né, do Suicídio, nós fizemos uma live, tá? Com o posto de saúde Henrique Monarque, que é daqui da Vila Kennedy, e a equipe liderada pela Daniele, tá? A enfermeira Daniele, que liberou a equipe para falar um pouco dessa saúde mental. E agora também agradecendo ao psicólogo clínico Evandro Lima Soares por essa participação também, nos dando esse prazer dessa noite de estar com você, tá? E nos dá esse imenso, imenso mesmo para a gente estar passando uns momentos agora, umas horas, bem agradável, suave, muito suave para as pessoas que estão nos acompanhando. E futuramente passarmos para outras também. E a partir de agora também eu passo a palavra para a mediadora, né, que vai fazer a mediação dessa live, a Bárbara de Andrade, que é uma das nossas diretoras, vai fazer essa mediação com o psicólogo Evandro. Eu quero, nesse momento, agradecer muito, muito a todos vocês e agradecer especialmente a você, Evandro, tá? Por esse momento. Muito obrigada. Bárbara? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito ao psicólogo Evandro, que aceitou prontamente o convite. Eu já vou começar perguntando um pouquinho, né, com relação à depressão, porque no Brasil nós temos um índice muito alarmante das pessoas que morreram por conta do suicídio e que na verdade não foi inicialmente, não foi diretamente a morte, né? Houveram etapas para que ocorresse e chegasse a esse estado. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de quais os sinais, né? Primeiro, o que é a depressão, né? Para que as pessoas possam entender, porque muitas pessoas pensam que é frescura, né? Que é mimimi, como os adolescentes dizem. E eu acredito que seja relevante essa explicação e a desconstrução disso, né? Então eu acredito muito no poder da informação. Então, quanto mais as pessoas tiverem acesso a ela, eu acredito que terá uma forma diferente de lidar com isso, né? De tentar fazer com que esses números diminuam. Porque 13 mil no Brasil e muitos outros no mundo é um número muito alarmante. E o que me chamou a atenção também é o fato de terem os adolescentes tanto se suicidando quanto se autolesionando. Então, se o senhor puder começar falando um pouco desse processo, de que forma ocorre, quais são os sinais, acredito que seja um início. Vamos começar devagar, né? Fique à vontade, por favor. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Agradeço o convite, Bárbara. Muito obrigado, Marisa, pelas palavras. Também é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre algo que a gente vê muito na clínica, tá? É muito importante essa comunicação que vocês estão tendo. Acho que, principalmente para uma área de saúde pública que, infelizmente, nós temos muita defasagem de informação. É importante a gente ter pelo menos um mínimo de prevenção e conhecimento sobre o que é depressão, o que é suicídio, né? Você me perguntou o que é depressão. Primeiramente,
depressão é um estado de humor, tá? A gente tem diversos níveis de humor e a depressão ela é um rebaixamento de humor, é um estado bem baixo de humor. E para acabar com esse problema, assim, de vez, existem dois tipos de depressão, gente, tá? A depressão, que é esse rebaixamento de humor, que ele é natural de todo ser humano. Todos nós temos depressão, tá bom? Ou vamos ter depressão em algum momento da nossa vida. Porque é normal, é natural. O ponto é quando a gente entra num estágio de depressão psiquiátrica, tá? E aí nós temos depressivo maior, temos alguns tipos de depressão moderada, que são avaliados a partir de uma análise tanto do psicólogo quanto com o psiquiatra. Nós avaliamos alguns quadros, né, de algumas síndromes, sinais e sintomas que essa pessoa pode vir a ter um quadro depressivo, tá? O primeiro autor que fala sobre depressão, que a gente pode dizer que falou de depressão, basicamente foi Freud. Freud ele traz, na verdade, um outro conceito, que era um conceito muito falado na época, que era melancolia. Existe um livro muito famoso chamado Luto e Melancolia, de Freud. Se não me engano, foi em 1928, alguma coisa que ele fez esse livro. E ele diz que ele trabalha muito com a palavra pulsão, né? Existem dois tipos de pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de morte é a repetição, né? São ciclos repetitivos. E a pulsão de vida é quando você tem uma energia fluida, é uma felicidade, um movimento ímpar na vida. O depressivo, ele vive em pulsão de morte, tá? Que ele vai chamar, a priori, de luto. Esse luto é um sentimento de perda, é um sentimento de agonizante, né? E o que acontece com o que Freud fala de luto? Com o tempo, as pessoas acabam substituindo objetos. Então, a perda de um objeto é um luto. E quando a gente perde esse objeto, a gente acaba substituindo ele por outro. A partir desse processo, a gente entende que nós temos diversos lutos na vida, assim como nós podemos ter momentos depressivos também na vida. O problema é quando a gente entra na fase de melancólica, a melancolia, que é um luto, é uma pulsão de morte eterna, quando a gente não consegue fazer substituições, tá? E esse é o processo que nós entramos no quadro psiquiátrico. É quando essa pessoa ela fica remoendo aquele luto, remoendo aquela perda ou aquele sentimento negativo, aquela sensação negativa da vida, aqueles problemas que aconteceram no passado, que talvez nem aconteçam agora no presente, mas que estão presos ali, né? Então, às vezes você perdeu alguma coisa, você perdeu a namorada, você perdeu alguém, você perdeu a família, você perdeu amigos, né? E tudo isso acaba se tornando um ciclo repetitivo negativo. E aí você entra no que a gente chama de depressão clínica, né? A depressão acontece em qualquer momento. A qualquer momento a gente pode ter um momento de depressão, né? A palavra já diz, né? A gente fica numa depressão, né? Um rebaixamento. E é de humor. Então é normal, é natural. Porém, a clínica é mais complexa, né? Ela tem um sentido, ela tem um retorno, ela tem uma fala, ela tem uma interpretação, sabe? Ela tem uma necessidade de retornar o tempo todo. Isso que a gente vê na clínica e tenta desconstruir, né? Se eu puder responder essa palavra, o que é depressão, seria isso. Sim. E no caso do autolesionamento, aí pode-se dizer que tem é uma crescente, seria uma crescente? No sentido de começar a ter esses sentimentos. É claro que cada caso é um caso, né? Mas tem aqueles casos que eu digo dos adolescentes que se cortam. Então, vamos lá. Teria alguma relação ou não? A gente não chama de autolesão, tá? A gente chama de automutilamento. Automutilamento. A automutilação, ela é um processo que eu precisaria pontuar um pouco sobre o que é percepção, né?
existe dentro do nosso corpo receptores, que a gente chama de nociceptores, que são receptores da dor, né? Temos em todos os pontos do corpo, externamente, na nossa epiderme, tanto quanto dentro, internamente. Em alguns pontos, nós temos esses nociceptores para justamente nos avisar que nós precisamos tá acontecendo alguma coisa, né? Então, o que acontece quando existe uma dor no nosso corpo? A gente sente essa dor e manda informações para o cérebro avisando que essa dor está ali. Então, o que a gente pode fazer para meio que bugar o cérebro? A gente pode fazer dor em outro lado do corpo. Então, por exemplo, se nós temos uma dor na barriga, a gente fica com dor na barriga, mas se eu começar a machucar o meu dedinho, a dor da barriga, a priori, ela tem tem uma possibilidade de diminuir, porque o nosso cérebro ele vai ficar numa necessidade de interpretar qual é a dor que vale mais e qual é a importância da dor. A partir desse pressuposto médico, né, clínico e até teórico, a gente pode interpretar que a automutilação seria uma forma de tirar a dor psicológica, né, que está ali batendo forte na cabeça daquele indivíduo, e a única forma dele tirar, de ter um desafogo daquele sentimento, é causando uma dor física. Então o cérebro ele tiraria essa dor psicológica que está interna dentro dele, que ele não pode fazer nada, ele vai aliviar quando você se fere num outro ponto do seu corpo. E aí fazendo com que esse sentimento de dor tenha também um sentimento de alívio. É por isso que se confunde muito quando a pessoa fala que quando se mutila é agradável a mutilação. Na verdade, não é agradável. O que é agradável é a sensação daquela dor psicológica que foi aliviada momentaneamente. Ela vai retornar, claro, porque aquela ferida vai acabar, vai se curar, e aí a dor psicológica vai retornar e o ciclo continua, né, Entendi. normalmente, como sempre. E no caso, entendi. Mas aí pode-se dizer que é uma continuidade até chegar ao suicídio ou não? Há casos em que a pessoa não se automutila e ocorre uma fatalidade, ou não tem uma associação? Há casos e casos. Existem pessoas que, em vez de se mutilar, entram num processo de consumo, né? Então, por exemplo, existem pessoas que fogem. E aí a fuga é o consumo. Então, ela vai tentar procurar algum condicionante para gerar ou o que a gente chama de obnubilação, né? Que é um sentimento de nuvem, né? É como se você evitasse que aquilo ali existisse. Então, você pode beber, você pode usar drogas, você pode se viciar em algum outro tipo de coisa, né? Se entorpecer. Você também pode tentar fazer uma substituição, um equilíbrio com prazer. Então, algumas pessoas vão comer, né? Algumas pessoas vão acabar fazendo algum tipo de atividade de adrenalina, né? Que pode gerar ali uma satisfação, um equilíbrio daquela sensação, tá? Então, não necessariamente a mutilação é uma das formas, mas é uma forma, como eu posso dizer, é uma forma como é uma forma natural, não é natural a palavra, seria mais espontânea, né? Seria uma forma que ali ela está num processo meio que desesperador. Ela não teria muito esses recursos, então ela usaria essa forma, ela entenderia que essa forma é uma forma de evitar aquela dor, né, psicológica que está acontecendo. Então, eu diria que não necessariamente qualquer pessoa se mutilaria, tá? Mas o quadro de mutilação pode gerar o que na psiquiatria a gente chama de transtorno borderline. Então, pode ser que isso esteja associado já a uma prática psicológica daquela pessoa. Pode-se considerar genético a depressão? Ela tem um fator genético? Ela pode ser associada? Não sei se eu fiz a pergunta corretamente, hein?
Então, vamos lá. A depressão, ela pode e não pode ser genética, tá? Por que que ela pode ser genética? Porque ela tem assim como qualquer outro tipo de doença, né? Ela pode vir carregada de informações genéticas e informações genotípicas, né? Então, por exemplo, nós podemos avaliar que a esquizofrenia ela é genética. Por Sim. exemplo, a tem a. Esqueci o nome da doença que fala de açúcar. Esqueci o nome. Diabetes? Diabetes. A diabética ela é genética, né? A depressão também pode ser, tá? Existem doenças psicologicamente Genética. genéticas, né? Então, esse processo, ele é muito comum, tá? Por isso que existe, por exemplo, testes como o genograma e outros testes que a gente faz para avaliar se aquela pessoa tem ou não tem genes, né, com quadros depressivos. Famílias, familiares. Um dos grandes pontos que as pessoas não conhecem, por exemplo, são pessoas com quadros depressivos dentro da família, Sim. ou com quadro de qualquer outro tipo de doença, sabe? Às vezes não sabe que, por que meu filho é um autista? Porque não sabe que alguém da família teve esse tipo de processo em algum momento da vida, ou então TDAH, ou então TOD, ou então TOC, enfim, qualquer outro tipo de doença psicológica, ansiedade. Então, a nossa sociedade ela tem doenças que a gente nunca vai saber exatamente se a pessoa teve, se é um processo genético, muito porque não tem muita construção familiar, né? As pessoas não têm muito histórico. Não conheço meu avô, não conheço ninguém, às vezes não conhece a família inteira. Então é bom saber como é que é a linha de doença daquela pessoa, da família daquela pessoa para saber. Porém, nem todo mundo nasce com depressão, então tem essa carga genética depressiva. A depressão também pode ser uma construção, né, a partir de uma série de fatores da vida daquela pessoa, né? E aí eu tenho particularmente uma teoria sobre como é que funciona, né? Funciona a depressão e basicamente ela tem um composto de ferramenta, né? Por exemplo, eu sou muito contrário que tem um autor que chama Abraham Maslow. Ele fala sobre as pirâmides das necessidades. E no final a gente encontraria a felicidade. Eu acredito que a gente não busca a felicidade, a gente não está numa intensa movimentação para encontrar a felicidade. Na verdade, a felicidade ela vem a partir de pressupostos da vida. Sim. E aí, a partir daí, também podemos chamar a felicidade de ferramenta. Uma ferramenta da qual a gente utiliza a partir de prazeres ou coisas que dão sentido na nossa vida. Sim. Né? O suicídio, né, também é uma ferramenta, sabe? Só que o suicídio, ela não tem mais uma necessidade de buscar felicidade, tá? Então, enquanto a pessoa está usando a ferramenta da felicidade, independente do que seja felicidade, pode ser tanto namorar, tanto comer alguma coisa, ou tanto usar drogas, ou então ter algum tipo de violência, ela ainda está buscando felicidade. A partir do momento que qualquer coisa não faz sentido na vida daquela pessoa, ela vai usar a ferramenta do suicídio, que seria uma ferramenta para poder acabar com qualquer coisa que exista naquela essência daquela pessoa. Sim. Pegando o gancho da família, né? Quais os sinais, assim, antes de chegar, né, a esse estágio final, digamos assim, né? O estágio final, pelo que eu entendi, não vejo caminhos, né? Não vejo possibilidades. Entendi mais ou menos assim a sua explicação quando a pessoa comete o suicídio, né? Então, nós psicólogos clínicos, e eu acredito que muito da área da saúde, a gente não chama as pessoas de suicidas, tá? Nós chamamos de IS, ou ideais suicidas. Por quê? Porque a ideação. Desculpa, eu não te ouvi. O finalzinho que você falou. Chama-se de quê?
IS, Yes. Ideais Suicidas. Uhum. Os ideais suicidas, eles basicamente eles estão só no movimento de idealização, tá? Existe aquele que tentou o suicídio, existe o ideal suicida e o suicida de fato, tá? A pessoa que tenta o suicídio, aquela que executa uma primeira vez o suicídio, tá? Ela já está no movimento final, esse movimento que eu falei de usar a ferramenta do suicídio, tá? Então ela já passou por diversas fases, diversos processos que existe dentro do movimento do IS, do ideal suicida. O ideal suicida, ele vai fazer movimentos que são muito diferentes. E aqui eu posso já colocar uma informação muito importante. Não é porque você é depressivo ou não é porque você tem um quadro depressivo que você vai ter um ideal suicida, tá? É importante dizer isso, porque muita gente acha que a depressão é que gera o suicídio. Não é verdade, tá bom? Existem muitas culturas na nossa sociedade, por exemplo, a gente pode colocar a cultura japonesa, por exemplo, que eles se suicidam porque eles não conseguem, por exemplo, arrumar um emprego, tá? Então, existem sociedades, existem culturas dentro da nossa sociedade, inclusive brasileira, que às vezes, por exemplo, vou falar só um caso aqui, de homens que não conseguem mais ter função erétil, né? Não conseguem mais satisfazer uma mulher. Eles simplesmente entram num quadro suicida, tá? E não necessariamente porque eles são depressivos ou alguma coisa do tipo. É porque eles já perdem a função natural de homem, né? Então isso é uma questão até muito séria, porque muitas poucas pessoas falam sobre isso, e é justamente sobre a pressão que é ser um homem numa sociedade onde tudo está notificado que existe uma masculinidade frágil, existe uma necessidade de conhecimento desse homem que está muito atrasada perante ao poder feminino, a mulher que cresceu muito durante seus últimos 100 anos. A evolução feminina está muito além da função masculina em muitos sentidos. Então, não é porque a pessoa entrou em quadro depressivo que ela vai ser um ideal suicida, tá? E muito pelo contrário, existe até um número no CFP, no Conselho Federal de Psicologia, que fala que 90% dos quadros de ideação suicida são de pessoas que têm, na verdade, distúrbios ou transtornos psiquiátricos, né? E esses transtornos psiquiátricos podem ser esquizofrenia, pode ser algum tipo de transtorno de personalidade, tá? Muitas das pessoas que entram nesse quadro de suicídio, às vezes elas não são colocadas como uma pessoa normal, então elas não entendem muito por que elas estão na sociedade, como elas conseguem entrar na sociedade, e a partir desse processo que elas não conseguem conviver com o outro, a solução é usar a ferramenta do suicídio, tá? Então, explicando isso, é importante colocar esse ponto. Quando você falou de sinal, quais são os sinais? Existem diversos sinais que o ideal suicida vai te dar, tá? O primeiro sinal é bem claro, é o isolamento social. Ele não vai querer sair de casa, ou ele não vai querer entrar em contato com pessoas, tá? E é muito, muito, muito fino isso, é muito importante dizer, assim, que não é porque ele se isolou de amigos que ele seja um ideal suicida. Mas se ele está se isolando de pessoas que ele anda muito, por exemplo, os melhores amigos dele, seus familiares e amigos, se ele está querendo o tempo dele, é importante avaliar, tá? Outro ponto importante é ele não querer sair do quarto, tá? O quarto se torna, eu sempre falo que o quarto é como se fosse a barriga da mãe, né? É um local que pode ser considerado escuro, quente, acolhedor, é dele, né? E de uma certa forma é um sentimento de segurança, tá? Esse é um outro ponto importante. O terceiro ponto importante é que ele avisa, tá? Normalmente, em algum momento, ele vai dizer que está precisando de ajuda, ou ele vai mandar uma carta para você, ou ele vai mandar uma mensagem, tá? Então, normalmente os ideais suicidas eles ficam tão desesperados que eles precisam de socorro. E muitas das pessoas, e isso é uma grande falha, as pessoas ignoram, né? Ignoram esses sinais.
Então, o ideal suicida vai te dizer diversas coisas, ele vai fazer diversas coisas para te mostrar. Claro que esses casos isolados não necessariamente são quadros de um ideal suicida. Existem pessoas que são fechadas, são isoladas, vivem no quarto, não gostam de sair, não gostam de viver a vida, mas elas têm, por exemplo, movimentos de felicidade, por exemplo, né? Têm amigos, conversam, têm uma relação boa, namoram. Então, não necessariamente um quadro suicida é assim. Porém, é importante a gente avaliar, tá? Normalmente, relacionamentos mostram muito esses sentimentos também, né? Namorados, namoradas percebem também muito a falta de sentido, né? A frase muito clara é: eu não sei por que que eu nasci, eu não sei o que eu tenho de importante na minha vida, né? Ninguém me ama, coisas do tipo são falas muito comuns para ideais suicidas. Sim. Quer perguntar, Marisa? O seu som está fechado. Oi. Evandro, então é nesse momento que a gente começa a observar aqueles sons se fechando mais, assim, se isolando, aí qual é assim o momento que a gente tem que procurar um neurologista, um psiquiatra, alguma outra ajuda sem ser as pessoas de casa? Alguém é um membro da família ou começa a observar que essa criança ou esse jovem ou esse adulto está precisando dessa ajuda. Eu Então, acredito. Sim, pode terminar. Porque às vezes a gente fica, não, vamos procurar algum lugar para ajudar, porque tem alguma coisa está ocorrendo com essa pessoa. Então, é nesse momento que a gente consegue ver que essa pessoa está se afastando, como você falou, está mais isolada. Aí a gente procuramos o que primeiro? O psiquiatra, o neurologista, ou mesmo o psicólogo. Aí como a gente age nesse momento? Bom, como vocês estão colocando um nicho muito de crianças e adolescentes, né? Eu acredito que a primeira pessoa que vai identificar qualquer tipo de sinal são os psicoeducadores ou até professores, né? Acho que é muito importante a gente sempre avaliar isso, né? Dentro da sala de aula, eu trabalhei um pouco em escola pública e eu sei que existem líderes negativos, líderes positivos, existem crianças mais, mais agitadas, menos agitadas, mas sempre existe aquela criança que dá sinais e sintomas de que alguma coisa está errada, né? Por exemplo, uma das coisas que eu vi numa sala que eu atendi por exemplo, roupa, né? Às vezes a roupa da criança mais depressiva, ela tá mais suja, mais escarratada, né? Menos arrumado, nunca leva o material todo, sabe? Sempre tem uma negligência do pai ou da mãe, tá? Existem também os atrasos, muito atraso na hora de chegar, ou então o pai quando demora para chegar, ou uma mãe demora para chegar, isso também gera uma sensação de abandono, de um sentimento mais de desmotivação perante essa criança. Então, eu acredito que se a escola tiver psicólogo, a primeira coisa que eu acho que tem que colocar é fazer uma avaliação, né? Possível, nós temos aí o CAPS, né? Que acredito que é a primeira qualquer pessoa deve fazer é levar no CAPS. Existem CAPS EAD, né, que são focados em crianças, que eles vão fazer uma avaliação, se necessário fazer um tratamento mais específico, né? E aí eles vão colocar neurologista, psiquiatra ou psicólogo para poder fazer esse tratamento. Se você tiver recursos, eu já recomendaria colocar pelo menos um psicólogo, tá? Tem psicólogos infantis que trabalham com esse tratamento, né? De avaliação de depressão, avaliação de sentido de vida.
Eu não recomendaria, eu só recomendaria psiquiatra e neurologista após uma avaliação, tá? De um psicólogo ou de um pedagogo, né? Que aí a gente entenderia que existiria quadros, sinais e sintomas mais focados no consumo de remédio, né? Psiquiátrico, antidepressivo, né? Sei que tem muita gente que acaba tomando antidepressivo por tomar, mas o antidepressivo ele só vai equilibrar o estado de humor, não vai mudar o quadro da pessoa. Algumas pessoas elas não entendem isso. A maioria das vezes as pessoas falam assim, mas por que eu preciso tomar remédio, né? E eu sempre explico, olha, o remédio é para nos ajudar a você se centrar de novo, tá? Ele não vai te ajudar a resolver todos os problemas da vida. Às vezes os problemas da vida são solucionados, tá? A vida soluciona. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma mãe que está com um relacionamento abusivo. Às vezes o relacionamento acaba. E aí, a partir daí, a criança ela começa a ter uma vida melhor. Entendeu? Então, não necessariamente é o remédio que vai ajudar. Porém, o remédio equilibra, tá? Então, às vezes, o psiquiatra e o psicólogo e o psicopedagogo vão orientar a levar um psiquiatra para poder avaliar. O neurologista só entraria caso tivesse algum tipo de distúrbio, ou então uma afasia, ou então um quadro mais neurológico, né? Por exemplo, desmaios, insônia, tá? Então aí entraria um quadro mais neurológico nesse caso, tá? E é isso, basicamente é procurar a instituição, o CAPS-EAD, para poder fazer uma avaliação e, se puder, ter recursos para colocar numa terapia. Eu vou chegar na questão da terapia, né, para você explicar um pouquinho, porque as pessoas têm uma visão um pouco... tem algumas pessoas que acham que terapia é coisa de rico, terapia, né, tem essas questões. Não entendem a importância e a funcionalidade dela. Mas antes disso, eu não sei se a pergunta seria essa, mas vamos lá. Quais seriam as formas de comunicação, né? Por exemplo, a pessoa tem na família alguém que está sinalizando, né, um estágio depressivo. Sim. O que não dizer? Digamos assim. Pergunta bem aberta, né? Muitas coisas podem não dizer. Mas eu digo quando a pessoa sinaliza, eu não estou bem, por exemplo, né? E aí a pessoa fala, é frescura, é Você já disse. preguiça. Você já disse. E Assim. as consequências desse discurso que eu já disse? Eu acredito que isso é cultural, tá? Então, tem muita coisa que nós não podemos mudar da forma como a pessoa fala, porque às vezes a nossa sociedade ela está construída de uma forma que esses tipos de assuntos só estão acontecendo há 20 anos para cá, sabe? Então, é muito pouco tempo para a gente criar numa sociedade, nas nossas gerações, acredito que as próximas gerações elas vão ter um modo mais brando de se falar, né? Tem a comunicação não violenta, que já é um estudo muito importante, que já está sendo colocado para muitas pessoas, e já é uma forma de ter a comunicação sem agredir, sem ofender, né? Porém, existem muitas falas que são simples e são significativas de pessoas, por exemplo, pastores, padres, líder espiritual, ou então até mesmo pessoas mais idosas, né? Sim. De, por exemplo, tá ruim é porque não tá trabalhando, sabe? O trabalho não parece o homem, né? Tem essa palavra, tem essa frase, né? Ou então precisa levantar, precisa sair de casa, fazer alguma coisa, precisa arrumar uma namorada, né? Coisas do tipo que meio que anulam, né? A situação como um todo, não subjetiva a coisa. Só coloca uma coisa bem natural. Meu filho não faz o que todo mundo faz, sabe? Meu filho
não brinca de futebol como os outros meninos, então ele tem algum problema. Então a gente acaba criando também como eu posso falar, um super sintoma, né? A gente fica sintomatizando as pessoas o tempo todo, achando que a pessoa é fora de um padrão social, querendo colocar essa criança no fator Um rótulo. social. Então, assim, eu diria muito que existem quadros psiquiátricos e psicopatológicos muito específicos que não necessariamente são depressão, não são necessariamente suicídio, tá? E não necessariamente são alguma coisa que vai ser um grande problema. Mas, por exemplo, ele pode ter uma fobia social, por exemplo. Ou então Sim. ele pode ter ansiedade generalizada, né? Ou então ele pode ter um TOD, né? Então, ou então ele pode ter um TDA. Então tem muitas Sim. crianças que têm muita dificuldade de absorver informação, ou então aí você começa a chegar assim, não, ele demora para pegar no tranco, né? Ou então assim, isso tudo mexe com a criança, isso tudo mexe com o ser, né? Sim. Então é importante a gente falar sobre isso, a gente olhar, falar com a criança, falar com o adolescente, o que está acontecendo, você está tendo alguma dificuldade, se abra comigo, né? Se tiver algum amiguinho, fala com esse amiguinho, conversa com esse amiguinho, vê se esse amiguinho já ouviu alguma fala diferente, né? E se essa fala for muito negativa, e isso é um ponto muito importante, quando a fala for muito negativa, por exemplo, eu sou um inútil, eu não valho nada. A vida não. Como é que é? Eu não dou sorte. Né? Falas muito negativas são sinais depreciativos, geram pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos são baseados em movimentos cognitivos dessa pessoa. Sim. Porque, em algum momento, alguém falou alguma coisa para essa criança e essa criança absorveu como uma coisa negativa. Como, por exemplo, não faz nada dentro de casa. Não faz nada dentro de casa. Então, isso vai gerar essa sensação de impotência, de uma sensação de não valor, né? E isso pode sim ser sintomas, tá? Isso são sintomas, mas não necessariamente são de depressão, não necessariamente são de ideação suicida, mas são sintomas que podem se tornar esse tipo de síndromes, né? Você pode falar a questão da terapia? A importância, como é que funciona? Vamos lá. Tá. Fica a seu O, pro- critério, desculpe, a questão do, do fato de ser com criança, adolescente, adulto, porque os adultos também passam por isso, né? por incrível que pareça, o suicídio ele é muito maior em adulto do que em criança, tá? Existe, claro, quadros e casos de crianças se suicidando, adolescentes se suicidando, mas ainda é muito grande o quadro de suicídio na fase adulta. Mas como é que é o processo da terapia, né? O processo da terapia ele se baseia encontros, né, semanais com uma pessoa, com um psicólogo, que vai estar te ouvindo, te acolhendo, vai estar ouvindo a sua demanda e vai trabalhar com você várias questões de vida, conhecimento, né? A gente sempre fala que terapia, se todo mundo pudesse fazer pelo menos 6 meses de terapia, o mundo seria diferente. O mundo não seria o mundo que a gente vive hoje. Porque é um momento seu, né? A gente fala simplesmente isso. Terapia é um movimento seu. Uma frase que eu falo muito dentro do site terapêutico é que a terapia não é busca de respostas. Você já sabe as respostas de todas as suas perguntas. A terapia é busca de perguntas. Você só se pergunta errado, né? Então, muitas das vezes, você só está preso a diversas construções, a diversas regras, a diversas prisões que, de fato, você não queria estar e você só está por algum motivo específico, né? E isso vai se tornando uma bola de neve. Então, o psicólogo ele vai trabalhar com você a partir disso, da sua fala, das suas questões, das suas sensações, sentimentos, e vai trazer para você uma luz no fim do túnel, né? Então, é um tratamento muito demorado. Algumas pessoas têm movimentos muito rápidos, depois de 6 meses acabam parando a terapia, ou então terminam 2 anos, terminam em 5 anos. Tem pessoas que fazem terapia a vida toda.
toda, tá? E a terapia também é um processo bem livre, tá? Tem que ser da vontade daquela pessoa. E se a pessoa não puder, a pessoa pode procurar ajuda, né, em vários lugares, né? Existem, por exemplo, igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, que liberam para fazer atendimentos psicológicos, por exemplo, faculdades, por exemplo, a Estácio de Sá, que faz o processo de atendimento gratuito, né? Tem o próprio CAPS, que dá terapia também, né? Os CAPS, eles dão essa situação, as clínicas da família, quando o psicólogo pode. Os planos de saúde, caso a pessoa tenha algum plano de saúde, às vezes tem do trabalho e aí ganha aquele cartãozinho de plano de saúde. Provavelmente o plano de saúde dá também a possibilidade de fazer atendimento psicológico. Então, assim, existem sempre toda forma tem formas de fazer atendimento psicológico. Tem também psicólogo que faz atendimento social, tá? Eu também dou muito atendimento social. Ultimamente a gente está fazendo muito atendimento online, social, um valor bem baixo. Depois vamos falar sobre isso. E a gente faz o máximo que puder para poder atender as pessoas, né, da melhor forma. Nós temos normalmente a psicologia, não só a psicologia, mas a medicina como um todo, a enfermagem, as assistências sociais, elas têm contatos com psicólogos. Então a rede médica está muito abrangente com isso. Então, quem não faz terapia é porque realmente não quer, às vezes é porque acha que psicólogo é para maluco, que não é verdade. Psicólogo, na verdade, não trata maluco, né? A gente identifica uma pessoa que está no quadro esquizofrênico, a gente manda para alguma instituição psiquiátrica, tá? Tem pessoas com confusões, com problemas, né? Com desvio de caráter, com questões sobre ansiedade, sobre depressão, sobre a vida, identidade, né? Vontade de fazer coisas e não pode. Então, assim, confusões profissionais, né? Crises, né? Crise de identidade, crise de vida mesmo, relacionamentos, morte, luto. Então, a gente trabalha com todos esses processos. Então, e um deles é a psicologia infantil, que também tem psicólogos formados com atuação em clínica infantil, tem um trabalho todo para observar, para analisar, para verificar todos os sintomas daquela criança, aquela criança está passando por algum problema específico, tá? Então, assim, não tem nenhum tipo de problema, mas se caso a pessoa acha que pode fazer existem reuniões, né? Reuniões de grupos de pessoas em locais religiosos que fazem um atendimento. Eu gosto muito de saber até que existem muitas instituições religiosas que estão abraçando a psicologia no sentido de fazer grupos de acolhimento, fazer grupos de conversação, que você coloca um psicólogo religioso dentro do grupo para poder dar um caminho, para fazer algum processo. Então é muito bom para quem tem a religião como base, tá? Mas não muda o fato de que nós estamos isentos de qualquer tipo de religião. A gente vai falar que a gente vai trabalhar com você. Essa questão que você falou da religião, ela é muito importante, né? Porque as pessoas às vezes confundem um pouco, né? E isso faz com que acabe prejudicando esse processo, né? Tanto da aceitação da questão até o tratamento, o próprio tratamento, né? Então Oi, pode falar. Como psicólogos, nós somos proibidos de colocar a nossa religião, tá? Está no nosso código. Nos é vedado a falarmos sobre qualquer tipo de preceito religioso. Nós utilizamos ferramentas da religião da pessoa para poder fazer alguma questão. Por exemplo, já falei sobre, por exemplo, parte da Bíblia para pessoas de religião católica ou evangélica. Não é um problema nenhum, tá? Sim. Porém, não é da nossa praxe, não é da nossa índole falarmos assim, qual é a minha religião e impor isso. Não, você tem que ir para a religião, você tem que ir para candomblé, você tem que ir para kardecismo, você tem que ir para
para a Igreja Católica, enfim, não é da nossa função, né? A nossa função é entender o que a religião simboliza na vida daquela pessoa, né? Uma coisa que eu falei foi sobre a busca da felicidade, né? E essa busca da felicidade tem que ter um sentido. E a religião, ela é o que a gente tem o máximo de sentido histórico, historicamente falando, né? Então, a religião veio para dar esse sentido na vida do homem. Então, assim, a maioria das pessoas que tem a religião como base e estão passando por um processo de ideação suicida, eles normalmente perdem a fé, né? Então, elas estão ali meio que descrentes, meio que cansadas de algum tipo de situação, ou então até rezam, até fazem alguma coisa, mas veem que a vida não muda, veem que os problemas não mudam. Então, meio que elas não entendem aquilo como um desafio, elas entendem como, às vezes, uma condenação, às vezes, como uma injustiça, né? Então, esse é um trabalho muito interessante, por isso que assim, o psicólogo que ignora a religião, ele não é um bom psicólogo. A gente precisa estar alheio com a religião sempre, sabe? Por mais que a gente não possa colocar a nossa religião, é importante a gente não ignorá-la, né? A gente tem que estar sempre atento à religião da pessoa. Sim. E com relação a redes sociais e amizades, né? Tem alguma contribuição nisso? Eles buscam, por exemplo, tem relatos de adolescentes que buscam as redes sociais para procurar ter acesso a essas informações, Sim. né? Então, assim, se você puder falar um pouco sobre isso, sobre essa questão, sobre o cuidado, não é, que os pais têm que ter com relação às redes sociais. Não é de hoje que a gente fala que a rede social ela é uma espada de dois gumes, né? Ela pode ser muito boa para muita coisa, porém ela pode te machucar, ela pode ser uma coisa muito ruim. A gente tem aí o exemplo da baleia azul, foi um caso que aconteceu há alguns anos atrás, que era um movimento de eu poderia até dizer, de histeria coletiva, que causava numa brincadeira no final, trazia o suicídio como meta, né? Porém, existem muitos grupos de ajuda, né? Existem grupos no Facebook, existem grupos no WhatsApp, existem grupos no Twitter, existem diversos grupos que falam sobre ideação suicida, falam sobre depressão, ajudam, aconselham, como se fosse realmente um Alcoólicos Anônimos da vida, só que para isso. Existem pessoas que buscam esse tipo de ajuda, e isso é uma coisa que alguns psicólogos já sacaram. Tem muito psicólogo que está dentro desses grupos para orientar, para ter uma fala, para poder orientar, ajudar em algum sentido. Mas, infelizmente, a gente não pode ter muito controle sobre a internet, né? O que a pessoa procura, o que a pessoa está ali alheia. Eu acredito que depois do processo de terapia, de conhecimento que a pessoa está com algum caso, né? Porque o que nos é vedado também, que é muito importante para dizer, é que assim que nós, psicólogos, sabemos que uma pessoa está com ideação suicida, ela fala para a gente, olha, eu estou querendo me matar, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente faz é falar com a família dessa pessoa. Independente se ela for criança, se ela for adolescente, se ela for adulta ou idoso, a gente tem que falar com alguém, tá? Primeiro porque a gente fica protegido de qualquer tipo de processo, qualquer coisa, né, base, mas também para a gente ligar o apoio, para a gente ter esse apoio. Então, a partir do processo de terapia e se descoberta a ideação suicida, claro que a pessoa vai ter que ter uma maior proteção nas redes sociais, tá? Então, eu acredito que saber é mais importante. Quando você falou de amizades, eu fico muito mais reticente quanto à adultez, né, os adultos, do que com os amigos, tá? Porque os adultos, eles, na verdade, discriminam,
preconceituam, né, o movimento do ideal suicida, né? Aí vão falar palavras de jargões que a gente já falou aqui. E os amigos, normalmente, eles têm mais sensibilidade. Os amigos, eles tentam escutar mais, tentam entrar em contato com aquela pessoa, né? E eu tô falando aqui amigos, amigos, né? Se eu falar assim, quantos amigos você tem? Você pode falar vários. E aí eu posso falar assim, tá, mas conta no dedo aí quantos amigos você pode contar. E aí você vai ter um número bem reduzido. Então são esses, tá? Eu tô falando esses amigos. Amigo a gente tem aí na rua, que a gente tem de monte. Só no Instagram eu tenho 1000 amigos, né? Vamos combinar. Então, esses amigos, né? Então é bom a gente sempre ter aí informação de quem são os amigos, se esses amigos vão na casa da pessoa, bater um papo com esses amigos, perguntar como é que a pessoa tá. A negligência começa quando a família não conversa, tá? Existem muitas coisas simples, por exemplo, as pessoas não jantam, não almoçam juntas, né? Não sentam para conversar, não tem um momento de brincadeira, né? De um momento de descontração para você conversar sobre algum assunto. Qualquer tipo de informação que a criança ou adolescente quer perguntar, já desconversa, tá? Então, você mesmo, como pai, como familiar, você já está causando. Então, como familiar mesmo, você já quebra, você já causa essa cisão, né? No sentimento daquela criança, daquele adolescente. Então, aquele adolescente, ele vai falar com os amigos, né? Então ele vai falar com as pessoas, ele vai falar com os amigos. Então ele vai chegar e vai conversar com os amigos, ele vai brincar com os amigos, ele vai beber com os amigos. Então vai depender daquele tipo de amigo, né? O amigo que vai trazer pro bom, pro bem ou pro mal. A gente chama isso de identidade, a busca da identidade. E se ele não tiver amigos ou se ele não tiver esses recursos, ele vai procurar em algum lugar. A gente sempre diz que o adolescente, principalmente o adolescente, ele vai procurar informação, independente do que seja, tá? Se ele está com problema de sexual, ele vai procurar informação. Se ele está com problema de relacionamento, ele vai procurar informação. Se ele está com problema dele mesmo, de eu, ele vai procurar uma informação. Ele sempre vai procurar uma informação. O ponto é, quem vai estar trazendo essa informação? Se você está, como pai e como mãe, não trazendo essa informação porque você está trabalhando muito, porque você está negligenciando, porque você não quer conversar com aquele adolescente sobre aquele assunto, porque você acha que não consegue falar, ou que vai falar alguma coisa que vai desvirtuar alguma coisa, que vai causar algum tipo sei lá, de problema pessoal seu, você simplesmente está afastando esse adolescente de você, né? Então, se eu pudesse dizer qualquer coisa, era isso. Falar, conversar. Se você não conversa com seu filho, ele vai conversar com alguém. Justamente. Então, Evandro, assim, pelo que você falou aí, é sempre procurar falar. Não importa o que vai doer ou não. É falar com a pessoa o que você está vendo, né? E o que você está sentindo. E se essa pessoa não te mostrar que você está percebendo aquilo, aí você vai ter que procurar uma ajuda profissional. Né? O que eu mais recebo é adolescente, porque pai não sabe falar com ele. O pai fala assim, meu filho vive no banheiro. Quero saber por que ele vive no banheiro. Aí eu falo, bato um papo com ele, bom, você está se masturbando quantas vezes por dia? É isso. É isso, gente. Não é uma bicho de 7 cabeças. É clareza, né? É clareza, exatamente. Objetividade com eles. E aí o pai não quer falar, mas ele viveu isso, sabe? Sim. Então por que ele não quer falar? E às vezes é cultural, porque o pai dele não falava, entendeu? Então isso é muito da cultura da nossa sociedade. A sociedade não conversa. E também com essa questão de celulares, né? Redes sociais, às vezes eles estão no mesmo espaço, mas eles não se olham, né? Eles não se olham porque não tem por que se olhar. Eu costumo é tudo uma apropriação. Eu costumo perguntar muito assim, você já olhou para o seu filho hoje? Aí eles se assustam, né? Já dei café. Não, quero ver se você olhou para o seu filho hoje. Né? E aí quando ele acordou feliz, ele está bem, e muitos não sabem responder justamente por isso.
porque eles passam, né? Eles não se olham, eles não se curtem. Gente, eu tô gostando, hein? Também Muito tô bom. gostando. Deixa eu te falar uma coisa. Com relação aos adultos, tem muitos adultos, você disse, passando por esse processo. E aí eu penso naqueles responsáveis que perderam seus filhos. E que, justamente por essa questão, né? Qual seria o melhor caminho? A terapia? Sim. Né, para tentar compreender esse luto, Sim. viver esse luto, eu não sei como. Se você puder falar um pouco sobre O esse luto processo. é um processo muito difícil, tá? Como eu disse, né? Freud ele fala de luto e melancolia e são poucos autores que mudam essa teoria freudiana. Então, após o processo do luto, que em média dura 2 anos, né? Porque o primeiro ano é muito difícil, porque você vai passar por todas as datas comemorativas. Então você tem uma recorrência de lembranças de tudo aquilo que você perdeu com aquele objeto. E o segundo ano é um pouco mais fácil. Então a gente sempre tem a ideia de 2 anos, entre média de 2 a 5 anos é um processo de luto. Porém, o problema é a falta de sentido. Muitas das pessoas elas criam um projeto, um norte na vida, por exemplo, de ser mãe, de ser pai, né? Então, às vezes aquele norte fica por tanto tempo na cabeça da pessoa, a pessoa vive 10, 20 anos como mãe, como pai. Quando ela acaba, quando ela entende, quando acontece alguma coisa, normalmente é um movimento da própria criança, do próprio adolescente, fala assim: agora a vida é minha, né? Ele fica perdido. Ele não sabe mais o que era, quem é aquela pessoa, né? Acontece muito quando acontece isso com o luto, né? Quando uma pessoa perde alguém, isso piora 3 vezes. Porque além de você não saber mais quem você era, você se culpa, né? Pela forma como você foi. Porque, às vezes, principalmente se você perdeu por causa de um ato suicida, você coloca isso como uma responsabilidade sua, né? Que você poderia ter visto, que você poderia ter orientado melhor, que você poderia ter falado, né? Que você poderia ter colocado numa terapia, ter botado na igreja, enfim, ter colocado qualquer coisa, ter feito qualquer movimento. Sim. E talvez a pessoa estaria ali, né? Sim. Então, esse é o momento mais difícil. Por isso que a terapia existe, justamente primeiro para ter o processo da pessoa falar, né? Para a pessoa poder falar, para poder realmente usar aquilo como um vaso sanitário. A fala ela tem um poder muito forte, né? De energia mesmo. Então, a gente sempre fala que as pessoas, quando saem do consultório, elas saem leves, né? Então, é um processo que é mesmo de dejeto, né? A gente joga mesmo tudo aquilo ali naquele lugar, entendeu? Sim. Então, a pessoa sai leve, a pessoa sai tranquila, a pessoa se sente acolhida, e a partir dali a gente faz um trabalho de reestruturação daquela pessoa. É um processo muito difícil, muito demorado, né? A gente precisa do apoio, não só da pessoa em si, mas o apoio de toda uma gama de situações. Às vezes a gente chama familiares para poder fazer uma conversa, né? Se a gente sentir que está muito difícil. Já tive casos de chamar, por exemplo, de pessoas adultas, de chamar até o próprio pai do adulto, sabe? Às vezes a gente chama até filhos, a gente chama todo mundo para conversar, para entender um pouco como é que é a rotina daquela pessoa, o que aquela pessoa pode mudar. E às vezes a pessoa está tão sem norte, tão sem chão, que ela não tem como se movimentar. Sim. Então, é um trabalho muito árduo. Quando é adolescente, por exemplo, a gente chama o professor também, a gente orienta, a gente conversa. Então, a gente sempre tem um papel muito de multidisciplinaridade. A gente trabalha com psiquiatra, a gente trabalha com neuro, se precisar, né? Então, assim, a gente faz o nosso papel. Mas o papel também, a gente sempre fala, 50% da gente, 50% da pessoa. Então tem o papel da pessoa, né, de se encontrar. A gente só chega até um ponto. Então esse ponto também tem da pessoa. Então, se a pessoa não procura terapia, se a pessoa não quiser procurar terapia, a gente não pode fazer muita coisa. Mas só o fato da pessoa procurar terapia já é um movimento de querer, né, Sim. de ressurgimento. Sim.
E no caso da importância do apoio da família, né? O suporte da família nesse momento é fundamental, né? Sim. Total, não tem dúvidas. A família ainda é o norte de qualquer pessoa, Sim. entendeu? Mas se é uma família, eu falo, doente, né, vamos dizer assim, uma família que está totalmente desestruturada, uma família que está totalmente sem norte, e tem aquele adolescente que foi crescendo, a jovem foi crescendo, crescendo, se tornou adulto naquela família. Então, tem como se chegar para fazer uma terapia, né, com essa família, que foi um só que procurou, né, vamos dizer, o filho, mas quem está, toda a família está doente. Aí é feito um trabalho dessa pessoa que procurou, para que ela procure abranger aquilo entre a família. Aí como é feito assim? Quando a gente percebe que a família está doente, a gente orienta a família a fazer terapia, todos eles fazerem, tá? Isso é um movimento que é bem observável pela gente. Mas eu vou te falar uma coisa, que existem dois tipos de família, tá? A família de origem e a família atual, tá? A família de origem é aquela que você ganha, é aquela que nasce com você. Pai, mãe, irmão, se você tiver. Então essa família consanguínea, é uma família que é sua como norte de vida. Porém, durante a nossa vida, desde a nossa infância, adolescência, a gente pode ter pessoas que a gente pode elencar como família. Então, às vezes um vizinho, às vezes um grande amigo, às vezes a família de alguém que esteja sempre te ajudando, alguma coisa. A gente pode fazer aquilo de família também. Então, o que a gente tenta trazer é trazer essas outras pessoas para poder fazer esse processo também, sabe? Para a gente ampliar um pouco a família e poder tirar essa outra parte negativa, né? Como algo tão grande assim. Porque já facilita na visão da pessoa, tá? Esse elo mais complicado, como você trouxe, é um elo que a gente tem que trabalhar em concomitância com as pessoas. Então, assim, a gente informa, a gente avisa, mas se a pessoa não quiser, se a pessoa não querer e tudo mais, a gente trabalha com a pessoa, com a criança, com o adolescente, para ela se estruturar por ela, tá? Para ela criar identidade, para ela ter forças, para que, pela lei, pela regra social dos 18 anos, ela possa poder viver a vida dela, né? E aí ela vai continuar o tratamento dela para aceitar a família que ela tem, né? Isso é muito difícil também. Às vezes o mais difícil é aceitar a família que ela tem e não necessariamente viver com aquela família, entende? Então é muito mais complicado. Mas claro que pessoas mudam, né? Então pode ser que essa família mude também. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? É porque nós pegamos as perguntas da palestra passada. Acho que não, ficou silêncio. Deixa eu te falar uma coisa. Oi, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Sim. Eu sou a Carla. Eu queria saber se as fases são diferentes, né, na questão da depressão. Porque, às vezes, assim, do que eu sinto e do que infelizmente as pessoas vêm e falam assim pra gente, sei por isso. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Ou, às vezes, as fases ficam diferentes. Às vezes a gente tem momentos diferentes. Eu não sei explicar, mas eu espero que você, como psicólogo, já tenha conversado com as pessoas e consiga E entender. fase do quê? Fases diferentes, assim, por exemplo, tem fases que fica muito choroso, tem fases que a gente muda o comportamento com as pessoas em volta parte do que você falou. Só que o que eu vejo é que tem gente, cada pessoa tem se é normal ser diferente esses momentos.
Porque às vezes você começa com um perfil e muda para outro perfil, dentro do que a gente sente, quando a gente se encontra na depressão. Na depressão, você está dizendo depressão Na questão da ou depressão, luto? porque Eu só fiquei na dúvida disso. não, depressão mesmo, depressão. Quando a gente não sabe por que está sofrendo, ao mesmo tempo a gente tem as respostas, acha que não vai ter resultado, que nada vai resolver, que não vai conseguir passar por aquilo, que é mais ou menos isso, assim. Eu poderia dizer para você que você não tem todas as respostas, tá? Na verdade, você tem respostas que você criou condicionantes àquela situação, né? Por que eu estou assim? Aí você dá uma resposta básica para você, porém é que ela não é a verdadeira resposta. A gente tem que fazer outras perguntas para gerar uma nova resposta. Porque o objetivo da terapia, ela é te ouvir, mas também é um processo de investigação daquilo que você está sentindo. Então, na maioria das vezes, esse seu sentimento, ele não é consciente. Ele não é uma coisa que você possa dizer exatamente o que ele é. Por mais que você sinta dor, por mais que você sinta alguma perda, algum sentimento, esse sentimento ele não é algo como eu posso dizer assim, claro, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é fazer com que aquilo ali apareça, né? E aí eu posso falar um pouquinho da minha abordagem, sou gestalt terapeuta, então Sim. a gestalt terapia, ela faz um processo de awareness, né? Que é percepção, colocar a consciência. Então, imagina tudo nublado, sabe? Parece que tem uma sala toda nublada, então começa a colocar uma luz naquela sala e aí você começa a ver móveis. Então, por exemplo, eu poderia te perguntar como é que é a sua depressão, por exemplo. A sua depressão é como? Qual é o sentido dela? E a partir daquilo ali, eu poderia encontrar algumas coisas a respeito sobre sua fala, alguns pontos incongruentes, algumas coisas que não fazem sentido, tá? E a partir daí a gente seguiria o processo. Depressão nunca é igual uma da outra, tá? O que a gente observa são sinais, tá? O que é sinal e sintoma? Para a gente entender isso, claro que eu estou falando isso, eu não sei se eu já expliquei isso. Sinal é algo que eu, como psicólogo, vejo de você. Então, por exemplo, se eu vejo você com um olhar muito cabisbaixo, com olheira, com roupas todas desbotadas, com o cabelo todo desgrenhado, sabe? Com uma cara muito azeda, muito sofrida, muito frágil. Eu estou vendo sinais, tá? Estou vendo sinais de uma pessoa que não tá se cuidando, que não está feliz, que não tá no seu bom dia, né? O que é sintoma? Sintoma é aquilo que você me diz. Então, por exemplo, você fala assim, Evandro, eu tô muito mal, eu não quero viver, eu não quero mais as coisas que estão acontecendo na minha vida. Você está me sintomatizando, você está me mandando informações e eu estou absorvendo, entendeu? Então, o conjunto de sinais e sintomas eu transfiro como depressão ou não, entendeu? Por exemplo, existem muitas pessoas que tá exatamente isso. Tá com olheira, tá com cansaço, tá com a cara desgrenhada, tá com o corpo, mas fala que tá ótimo. Que tá tudo bem, que Comigo até acontece ao contrário. Às vezes é porque parece que eu tô rindo, que eu tô bem, eu tento fazer de tudo. E por dentro a gente tá rachado. Parece que exatamente tem um buraco, um negócio cortando, mas por fora a gente tem que estar de pé, porque parece que a gente é obrigado a estar de pé, né? exatamente Mas tem hora que a gente não suporta. O que você falou, o lance do quarto, de não conseguir sair daquele espaço, de se sentir acolhido naquele espaço, é meio reconhecível em várias falas do que você falou no início, que esses sentimentos que acontecendo, a gente depois. Eu estou fazendo terapia já, e aí eu consigo hoje enxergar ela. Eu até escrevi no chat que ela conseguiu me mostrar pontos de vista diferente do que vou te questionar ou simplesmente dizer, já passei por isso, vai passar, não sei o quê. É diferente a terapia porque ela consegue te dar um outro norte, né? Que você não pensou, ou que as pessoas não falaram, que pode te dar um outro olhar de coisas que você teve negacionado a vida toda. E aí, será que era aquilo mesmo que foi? E sei lá, é mais ou menos isso. sim, sim. Não, mas é exatamente isso, tá? Os sinais e sintomas são funções que a gente observa
sobre a sua depressão, mas o conteúdo, né, é totalmente seu. Então, o nosso objetivo é investigar esse conteúdo, tá? Para a gente poder entrar num caminho norteador para a busca de felicidade. Para a gente trazer a felicidade de volta à sua vida. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, Ivan. Obrigado, Bárbara. Parabéns, Marisa. Boa sorte. Mais alguma pergunta? Tá fechado o áudio. Boa noite, Evandro, tudo bom? Oi, eu queria só esclarecer, se você me esclarecesse, Evandro, essa questão do suicídio relacionado à ansiedade e à depressão. Eles não vêm em conjunto ou eles vêm? Como que essa situação da pessoa que começa com ansiedade e depois vem para o suicídio ou não necessariamente? Pode vir, pode vir. A ansiedade também é outro distúrbio psicopatológico, né? Que é a previsão de futuro, e também é um processo também da nossa natureza, nosso biológico. Todos nós temos ansiedade, porém o quadro de ansiedade psiquiátrico, não posso falar, ele tem também sinais e sintomas, né? E ele pode se tornar uma depressão, tá? Porque o que acontece? A ansiedade nada mais é do que você prever o futuro. Você está sempre como se fosse um jogador de xadrez, tem 3 peças na frente, né? Então, e aí você, gerando aquele futuro, gerando aquela ansiedade, gerando a frustração, você pode causar depressão, né? E a depressão pode vir a causar o suicídio. Então, tudo é um conjunto de fatores que podem estar aí em concomitante. Porém, o ansioso, ele também pode entrar num quadro de suicídio, tá? O ansioso, quando ele está muito ansioso, quando ele está muito na necessidade quando ele está com pensamentos muito rápidos, a gente chama de taquipsiquismo, né? Ele está com um pensamento tão rápido que ele começa a engasgar, às vezes ele perde uma letra, né? Ou então ele fala uma letra que a gente não entende muito bem. Então ele está com um pensamento muito acelerado, pensamentos muito acelerados, ele tem comportamentos muito acelerados, ele não para quieto. Ele pode também ter uma falta de sentido, tá? Lembrando, a ferramenta do suicídio é uma ferramenta sem sentido, tá? Então, quando a gente acaba não vendo sentido nas coisas que a gente faz, a gente fica num burnout, ou então a gente fica numa procrastinação, ou então a gente fica nessa meiuca sem sentido de vida. Nós podemos entrar em sintomas depressivos e também suicidas. Então, é muito cuidado também para avaliar também o ansioso também nesse processo. Tá, obrigada. Bem esclarecedor. Perguntar alguma coisa, Marisa? É porque tá sem som. Você está falando aí, mas tá sem som. Acho que bateu uma ansiedade aqui. Aí comecei a falar. Tu começou? Aí começou a falar sozinha. Certo. Não, mas, Evandro, assim, veio aqui também assim, o trabalho. Porque, às vezes, você quer tanto aquele trabalho, quando o trabalho chega, e você fala assim, por que eu estou ansiosa com aquilo? Assim, a escolha de um trabalho. Porque, às vezes, eu vou escolher um trabalho que vai me dar um certo tranquilidade financeira, né? Aí, depois, se não, um trabalho que me dá aquela satisfação emocional, porque eu gosto daquilo. Então, o trabalho, assim, como lidar com isso? Você chegar no trabalho que você desejou tanto e, de repente, não é nada daquilo. Então, deixa eu te falar. A gente tem que tomar cuidado para que as expectativas da vida não sejam do outro, tá? Então, a maioria das vezes, nós colocamos muita pressão na nossa vida por conta de reafirmações ou afirmações de outras pessoas. Então, às vezes, você quer arrumar um trabalho por causa da tua mãe, do teu pai, às vezes para poder
enquadrar numa família, numa sociedade, né? Para poder ser alguém. Às vezes a gente tem a necessidade, porque todos os amigos estão arrumando trabalho, então você também tem que arrumar um trabalho. Assim como ter filhos, assim como casar, né? A gente tem essa necessidade de não ficar parado, né? De não conseguir por conta do outro. Então, muitas das vezes a gente acaba tomando decisões ou fazendo coisas que, na verdade, a gente não pensou. Sim. Não é exatamente aquilo que a gente queria, né? Então, quando você acontece esse sentimento de eu queria tanto esse trabalho e cheguei lá e não é aquilo. Às vezes é porque você está tão focado em querer a aprovação do outro, sabe? Às vezes você queria tanto que o outro falasse assim, muito bem, agora você está trabalhando, né? Muito outro, e muito pouco Esquece de você. você. Então, também é um trabalho na terapia, de entender o que você quer, né? O que você precisa, qual é o sentido da tua vida hoje. Então, isso é uma busca muito interna, né? Da gente evitar, a gente tira esse sentimento do outro. Mas por que teu pai é tão importante nessa decisão? Por que você coloca tanto o peso dos outros ao seu peso? Por que você está se cobrando tanto? Então, essas perguntas vão fazendo com que você meio que entre no norte, né? No norte de, bom, é isso que eu quero realmente? Você começa a pensar, porque a gente não pensa. A gente só vai automatizando a partir de regras impostas na gente. Existe um autor chamado Emile Durkheim, que ele fala que a sociedade gera o indivíduo, né? Então a gente está sempre sendo moldado, a nossa sociedade está sempre nos moldando. Então é a partir do processo que moldo a minha sociedade, é eu que começo a construir a minha sociedade, com quem eu amo, com quem eu quero viver, quais são os meus sentimentos, se eu tenho pessoas dependentes, se eu sou dependente dos outros. A partir desse processo, eu começo a ter saúde mental, eu começo a ter amor próprio, eu começo a ter as minhas próprias decisões, o que eu realmente quero. E se você realmente quer o emprego X, que você entenda os sacrifícios que é aquele emprego X, Sim. né? E você escolheu, né? Mesmo você não escolhendo, você está escolhendo. Jean Paul Sartre, ele fala muito disso. Então, a gente precisa escolher. A gente está sempre escolhendo o tempo todo. Então, a partir do momento que você escolhe aquela profissão, se ela é a sua profissão ou não, se baseia na tua experiência. Sim. Então, aquela dor não tem que ser aquela dor do outro. Não, eu escolhi esse emprego porque meu pai me impôs, minha mãe me impôs, minha família me impôs, a sociedade me impôs. Não, você escolheu aquele emprego, eu escolhi esse emprego porque eu achei que era o emprego dos meus sonhos. Aí já muda o parâmetro, entendeu? E aí é mais fácil também de você tomar a decisão de se você quer largar ou não. E não é mais mas se eu largar, meu pai vai me cobrar, mas se eu largar, a sociedade vai me julgar. Não, é diferente, é só você com você mesmo. Então é mais fácil. Sim. Entendeu? Então esse processo da ansiedade é justamente esse. Estamos encaminhando para o final, mas eu tenho duas perguntinhas. Pode falar? Uma família que a mãe passa por esse momento de depressão, né? Mais de um ano. E aí tem os filhos, adolescentes. Como orientar esses filhos? Como é que esses filhos podem ajudar a mãe? Porque assim, quando o filho passa por alguma situação, a mãe acolhe, né? A mãe... E quando é o inverso? Qual seria a orientação a esses filhos? De que forma eles poderiam ajudar a essa mãe a sair desse processo que é longo, né? Mais de um ano, assim. Eu diria que seria muito cruel eu dizer que eles vão tentar ajudar ela nesse processo, tá? O que eu posso dizer é que a criança tem que saber, sabe? Porque muitas das vezes a criança acha que ela não é amada, que ela não é acolhida pela mãe, ou então que ela é desabonada pela mãe, porque simplesmente a mãe quer. Porque a mãe acha que a vida é injusta com ela, que às vezes a culpa é dela. Então, se essa mãe já não conversou com esses filhos, esse é um movimento que o próprio psicólogo pode propor para essa mãe. Você quer que eu converse com seus filhos, né? E aí a mãe decide se ela quer falar com os filhos ou conversar com os filhos. Se isso está incomodando a mãe, no sentido que os filhos estão começando a sentir
problemas, se eles estão passando por uma situação ruim também, né? Ou se há uma necessidade desse psicólogo em ver que esses filhos precisam estar conscientes disso, então o psicólogo vai orientar, tá? Caso ela esteja em terapia, ok? Então o psicólogo vai fazer essa orientação. O psicólogo ele pode chamar os filhos para conversar com eles, de explicar o que é depressão, explicar que isso não tem nada a ver com eles, que é um processo totalmente dela, para eles no sentido de não se culparem, né? Isso é muito importante também, que não é uma culpa deles, né? A depressão é um processo totalmente interno, é totalmente da pessoa e não tem nada a ver com ninguém. Por mais que tenha a ver também com o outro, o movimento do outro, é um processo da pessoa. Por que em famílias iguais, passando por um processo ansiogênico, um processo depressivo, uma pessoa tem a depressão e outra não, né? Porque justamente é interno, é algo da pessoa. Tem pessoas que vão para outro movimento, vão ignorar, como eu falei no começo, Sim. vão entrar em compulsões, vão mudar, vão se tornar responsáveis, né? Então eles vão fazer os seus próprios movimentos. Tem outras pessoas que vão entrar no processo depressivo. Sim. Então é importante trazer essa informação, poder falar com eles e não culpá-los, né? Fala da culpabilização também, da responsabilidade. Não, vocês têm que ajudar a mamãe. Eles não têm que ajudar a mamãe. Entendi. Não pode ajudar a mamãe. Isso é um Sim. processo da mãe, sabe? Sim. Não pode criar essa responsabilidade. Senão eles vão criar uma sensação de que eles precisam ser adultos. E criança é criança. Criança tem que passar por um processo de felicidade, de harmonia, senão elas se tornam adultos que não viveram a infância. Entendeu? Isso é muito difícil. E no caso, até mesmo o filho sendo adulto, ele também não pode se sentir, né, pressionado para resolver uma situação que é ela que tem que trabalhar, né, com a terapia. É porque o adulto é mais fácil. O adulto ele já começa a entender que não, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus filhos para cuidar, eu tenho meu trabalho, então eu não tenho como me dispor para essa pessoa 24 horas por dia. Uma criança é diferente. Uma criança está ali o tempo todo. Sim. Então ela vai sacrificar a escola, ela vai sacrificar a brincadeira, ela vai sacrificar os amigos para poder ajudar a mãe, entendeu? E tem muito disso. No caso, isso se remete também ao marido? Essa questão de também não se sentir culpado, assim, só mudando a esfera de filho para marido, né? Não se sentir culpado, apoiar na medida do possível, mas entendendo que... Não se sentindo responsável, né? Que você havia falado. A responsabilidade ela nunca pode ser colocada por um terceiro. A menos que aquela pessoa seja o processo da depressão dela. Entende? Então, aí é um movimento que é culpabilizador, né? Aí é um processo bem subjetivo. Que, na verdade, essa identificação ela só vai descobrir na terapia. Exatamente. Então, assim, não tem nada a ver com o marido. O marido não pode fazer nada. Ele vai estar ali, ele vai estar colhendo, mas ele também não pode parar a vida dele. Ele não pode parar de ser uma pessoa profissional, que vive, que se diverte e tal, porque essa mulher está com um processo depressivo. Mas aí é um trabalho muito concomitante com o psicólogo, muito concomitante com a própria pessoa, de entender que, olha, eu tenho a minha vida e você não está querendo sair porque você está mal, você está triste, tudo bem. Olha, eu vou lá, vou me divertir um pouquinho, tem algum problema, eu posso e tal. A pessoa fala, olha, eu queria que você ficasse em casa comigo, né? Uma vez ou outra, acho válido e tal, mas uma conversação fala, olha, mas isso está parando a minha vida também, né? Então, vamos viver, vamos sair disso. Então, é uma forma de você estar trazendo essa pessoa para a vida. Né? Porque, muitas das vezes, a pessoa com depressão, ela às vezes quer ficar estática, ela quer ficar parada no tempo, entendeu? Então, às vezes, o movimento do outro ajuda muito essa pessoa sair de um processo. Então, às vezes, a pessoa realmente não quer sair, mas às vezes é uma festa de um sobrinho, de uma tia, de alguma pessoa que é da família, a pessoa, não quero ir, eu tô mal, não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo bem, eu posso ir? Vai, você vai, se diverte. Ou, não, fica aqui comigo. Poxa, mas aí você tá me privando porque você tá mal de um processo que
né? Então vamos, né? Se você sentir mal lá, e vai embora, não tem problema. Já é um movimento. Quando chega lá, já muda o parâmetro, né? Então tem que saber dosar. Isso aí é de cada pessoa, é de cada caso. Aí teria que conversar com o psicólogo também, verificar. Tem quadros que são mais sérios, tem quadros que são menores. Então, dependendo da situação, como eu falei, esse exemplo é um caso menor. Situações muito piores, né? E aí vai depender muito do amor, do carinho que esse marido tem também, né? E saber a dificuldade, saber da situação. O processo, uma das coisas que as pessoas não sabem é que o processo depressivo, ele não é eterno, tá? Você não fica com depressão todos os dias, todos os momentos. A gente tem fases depressivas. Então, em média, você fica de semanas a meses depressivo e depois você tem um momento bom. Então, às vezes, por exemplo, você tem momentos de depressão, às vezes, 6 meses. Às vezes, essa depressão não tem solução, não. Então, é um processo muito complicado de avaliação. Então, é um processo repetitivo de avaliação e a cada pessoa, com a terapia, ela vai identificando quando ela está depressiva ou não. Entendeu? Então, isso é muito bom a gente observar e analisar. Sempre como é o comportamento dela, como ela se veste, como ela tá na vida dela, se ela está muito reclamando, se ela não está. Né? Então, essa avaliação ela é temporal, ela não é permanente. Tá? Sim, sim. Isso é muito bom, isso é muito importante para falar. Entendeu? Sim. Uma curiosidade aqui. Assim, a gente, quando fala sempre no feminino, é uma característica, assim, tanto a depressão quanto a ansiedade é uma característica mais feminina? Não. Não, muito pelo contrário. Tem muitos homens mais depressivos que a mulher. Entendeu? Porque a mulher ela tem uma coisa que o homem não tem. A mulher ela tem muito mais facilidade social, tá? Então, assim, se você pegar um grupo de homens de 30 anos e um grupo de mulheres de 30 anos, você vai reparar que o número de amizades que uma mulher tem é muito maior do que o número de amizades dos homens. Em média, são 3 vezes mais de uma mulher do que do homem. Então, se o homem tem 5 amigos, a mulher tem 15 amigos. Então, em média, a mulher consegue se desenvolver socialmente muito mais do que um homem. Ela consegue arejar a cabeça muito mais que o homem. E também tem a questão profissional. O homem ele é muito mais competitivo no sentido de realizações que a mulher. A mulher é muito mais objetiva na situação afetuosa, afetividade. Não que ela não busque também suas questões profissionais, mas ela prefere muito mais um ambiente harmonioso do trabalho do que ter o nome dela numa placa de um consultório, por exemplo. Sabe? É muito mais sentimental. A mulher é muito mais sentimental. Ela prefere ter um ambiente harmonioso, ela prefere ter amizades, ela prefere ter uma sensação boa quando ela está no trabalho. Enquanto o homem, ele quer ser notado, ele quer ser viril, ele quer ser ambicioso. Então, são situações diferentes que geram um afastamento, geram uma necessidade muito maior do homem se entender como homem e aí entra na depressão com muito mais facilidade. Tá? Então, eu diria que o homem entra muito mais em depressão do que a mulher. Só que e aí é uma coisa que como eu falei antes, né? A mulher está muito evoluída em relação ao homem, a procura da mulher na terapia é 3 vezes maior que a procura do homem na terapia, né? Então tem muito homem que acaba não indo para terapia achando que não tem nada, que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, e aí acaba que o homem ele acaba tendo mais problemas em depressão do que a mulher, né? E também há um estudo que diz que também há um caso de que há mais mulheres com ideação suicida do que homens com ideação suicida. Porém, há muito mais homens suicidas do que mulheres suicidas, tá? Porque o homem ele é mais agressivo no suicídio, enquanto as mulheres não. As mulheres elas ainda procuram a terapia, elas procuram se cuidar, então elas acabam saindo da ideação, então elas acabam não fazendo o ato, entende? Enquanto os homens eles não procuram ajuda e acabam cometendo o ato. Então, é muito mais o homem que a mulher, infelizmente. Sim. Vou fazer só uma última pergunta.
você falou que trabalhou em escola, né? Com relação ao espaço escolar, em que momento as crianças começam a apresentar algum sinal e podem começar a ter acesso à terapia? Em qual idade, na verdade? A terapia com criança funciona a partir do momento que a criança começa a falar No e a microfone. escrever. Porque nós podemos trabalhar com desenhos e falas, né, da criança o tempo todo. A criança, a fase infantil de 4 a 5 anos é uma ótima fase, porque a criança ela fala o que ela observa, né? Então ela ainda não constrói, por exemplo, coisas como mentira, como dissimulação, né? Ela ainda não está ainda desenvolvendo esses atributos que ela desenvolve com 6, 7, 8 anos de idade. Então, quando a criança está com 4, 5 anos, já é uma boa fase para você colocar a criança na terapia para observar certas coisas. Ela vai analisar tudo, ela vai ver, papai estava pelado ontem. Ela vai falar, entendeu? Ela não vai ter um tipo de filtro, de gatilho de proibição. Ela só vai ser proibida quando o pai e a mãe falam, não pode falar isso para o psicólogo. Aí é um problema, né? Então, quando tem 4, 5 anos, já é uma boa fase para a gente avaliar qualquer tipo de comportamento diferenciado. Com 6, 7, 8, já é uma outra fase. É uma fase de desenvolvimento. Então, é uma fase que a criança já começa a falar pra caramba, perguntar sobre tudo. Então, é uma fase mais criativa. A gente diz que essa é a fase que ela vai construir toda a moral dela para a vida toda, tá? Então, é uma fase que ela vai entender o que é crime, o que é mentira, o que é morte, o que é luto. Ela vai perguntar sobre tudo que é básico para a existência dela, tá? E aí que depende muito da construção do indivíduo perante essa criança. Porque se esse indivíduo também não sabe dialogar, não sabe que são processos, vai falar deturpadamente algum tipo de situação, a criança vai interpretar errado também. Então, é uma fase bem complicada. E a partir dos 9 anos, já é uma outra fase, é uma fase já de construção social. Então, a criança já vai estar meio que se desligando do pai e da mãe e já conseguindo criar suas relações, aí tendo seus amiguinhos, já começa a interagir com gírias, com comportamento, com roupas diferentes, com roupas destacantes na internet, na televisão, né? Com situações que acontecem na sociedade, e aí ela começa a se destacar. E aí é um movimento também de avaliação de como é que ela está se comportando, com quem ela está falando, quais são a forma como essa criança está sendo induzida. É uma fase que é mais fácil para professores. Os professores observam mais nessa fase, né? Comportamentos muito agressivos, comportamentos de gritaria, de falação, de xingamento. Então, são fases mais nesse nicho, tá? Eu diria que o professor ele tem essas 3 fases, né? Que eu consigo mensurar aqui. Posso estar equivocado na minha fala, mas eu acredito que essa última fase seja mais fácil para o professor, né? Para avaliar. Mas pode ter professores que podem ter mais facilidade em outras áreas, tá? Sim. Porque tem crianças que são um pouquinho mais adiantadas, né? Tem crianças que, de uma certa forma, têm uma falta muito grande no setor psicológico, às vezes não fala, tem criança com 5, 6 anos que não fala, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso? É que ou essa criança foi proibida de falar, ou então a fala às vezes não sai por causa de alguma coisa, e às vezes há muita gritaria dentro de casa, e aí falar pode gerar essa situação de gritaria, então a criança não quer falar porque pode soar gritaria, né? Às vezes o cala-boca também é muito a criança escuta o cala-boca, então assim, eu não posso falar, né? Cala-boca, então cala-boca. Então tá muito assim, entendeu? Então 5, 6 anos podem acontecer esses tipos de sentimentos, assim, que o professor pode falar assim, o que está acontecendo com essa criança? Então, é um momento de avaliação importante.
e aí procura terapia. Aí é sempre coloca para terapia nessa situação, entendeu? Eu acredito, e eu tenho assim, sempre falo isso quando todo prefeito, todo governador entra na nossa sociedade, quando é que o psicólogo vai entrar de fato numa escola pública, né? A gente não tem psicólogos, a gente tem que ter psicólogo na escola pública, mas infelizmente na nossa sociedade vai demorar mais tempo, porque acredito que não vão colocar tão cedo isso, né? Com certeza. A gente tem fé um dia, né? Um dia vai. Infelizmente, mas seguimos acreditando. Muito obrigada. Eu vou me despedir e vou passar para presidente da associação, Marisa. Me deu um branco agora no final, hein, gente? Psicólogo Evandro, muito obrigada. Eu adorei. Fiquei com outras dúvidas. Claro. Depois, assim é bom, né? Porque acaba despertando. Muito obrigada a todos. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Você quer falar onde você trabalha? A questão do trabalho online é bacana porque você pode acessar, né, atender a pessoas de diferentes locais. Aí, se você quiser falar, deixar contato, fica à vontade. Tá, então, bom, primeiramente eu quero agradecer a Dani, né, por ter me convidado, minha prima, a Bárbara, que fez esse contato comigo, juntou tudo e tudo mais, a Marisa, o trabalho que ela está fazendo aí na comunidade, ficou muito bom, eu acho que isso é o que importa, o movimento de vocês já é muito, muito importante para a gente continuar trabalhando. Eu sou psicólogo clínico, então eu trabalho numa clínica, eu tenho um consultório, né, que fica na Avenida Belardo Bueno, 3300, sala 1108, fica em frente ao Rock in Rio, né, ali na Barra da Tijuca, no Rio 2. E eu atendo presencial, atendo online, eu tenho um grupo que se chama Espaço Dialógico. Nós temos um canal no YouTube também do mesmo nome, Espaço Dialógico, né? E a gente fala sobre psicologia, a gente tem muitos assuntos, inclusive nesse domingo agora vai sair 7 sinais de que um ideal suicida pode vir a fazer, né? E que vai ser muito bom, a gente tem esse vídeo já pronto, já. E tem psicólogos, né? Tem o Michael Soares, que é um outro psicólogo amigo meu que trabalha comigo, tem a Luana França, que também trabalha comigo, que são psicólogos. A Luana trabalha só online e o Michael também trabalha presencial. E a gente tem outros psicólogos, tem outras psicólogas que a gente tem para indicar para casos vocês queiram ser atendidos por mulheres, né? Tem psicólogo infantil, né? Nós trabalhamos também com nutricionista, também trabalhamos com psiquiatra. Nós temos o Diego Calvo, que é um dos nossos psiquiatras, que a gente tem uma parceria, né? E nosso intuito é ajudar a nossa sociedade da melhor forma possível. A gente atende online, né? Essa métrica está acontecendo agora com muita força. Então, o atendimento online a gente pode fazer valor de plano de saúde, um valor social também, dependendo do valor. Também fazemos reembolso para plano de saúde. E é isso, basicamente. Qualquer coisa eu vou deixar meu contato com a Bárbara para vocês entrarem em contato. Eu tenho o Instagram também, @Evandro_Lima, e tem o espaço ESP, né? ESP Dialógico, né? E basicamente é também um canal, né? É uma forma de trazer nosso conteúdo para as pessoas. Nós temos lá vários temas, falamos sobre perguntas, responde perguntas de colegas, de pessoas avulsas sobre psicologia, como a gente fez aqui hoje, né? Todas as perguntas que vocês estão fazendo para mim, eu faço para outras pessoas o tempo todo. E é isso, a gente está aí sempre à disposição. Agradeço mais uma vez e espero que numa próxima oportunidade a gente venha falar aqui, né? É isso aí. Vamos sim, você falou de TDAH, TDA, TOD.
Evandro, eu quero te agradecer muito, porque por você assim, ter dado esse né, essa coisa para a gente, deixar nossa cabeça bem leve, entendeu? Então, eu quero muito, muito, em nome da associação de moradores, dos meus diretores todos, te agradecer muito por essa oportunidade que você está nos dando, tá? E que a gente tenha outros encontros, tá? Deliciosos, que eu acho que foi uma noite assim muito proveitosa. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos vocês que estiveram aí, entendeu? Então, eu sou muito boa nisso. Aí eu agora vou ter que procurar uma terapia, Evandro. Muito obrigada. Tá? Um beijão mesmo a todos, minha gratidão. A Associação de Moradores fica aqui na Estrada do Cofá, 620, tá? Vila Kennedy de Bangu. Então, quando você estiver por aqui, vamos conversar, bater uns papos. Olha, ele falou da prima, minha amiga Daniele. Todo mundo adora a Daniele, assistente social maravilhosa. Evandro, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próxima. O assunto muito difícil, mas que bom que ele foi conduzido com leveza. Que bom que você passou a informação, esclarecer de uma forma leve. Que tenha contribuído para cada um de nós. Termina a live e as reflexões continuam. Muito obrigada, gente. Obrigada, Evandro. Boa sorte, sucesso na sua trajetória. Muito obrigada. Tchau. Tchau.